Senhor. E o Espírito o levou em um vale que estava cheio de ossos sequíssimos, e assim perguntou: Filho do homem. Convido os irmãos a abrir a Bíblia de vocês lá no livro, um texto bem conhecido, lá em Ezequiel, capítulo 37. Amém? Quero agradecer você que abre a porta da sua casa, que nos dá a oportunidade de levar um pouquinho da palavra de Deus aí para o seu lar, você que nos acompanha no canal do YouTube, você que tira um pouquinho do seu tempo para poder acompanhar da palavra de Deus. A gente agradece que você esteja recebendo em sua casa. Amém? Então, Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Eu convido você para a gente conversar um pouquinho agora. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se juntando uns aos outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se desvaneceu. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei de vocês de volta à terra de Israel. Até aí tá bom. Eu quero lembrar vocês do que acontecia nesse período, né? O povo de Israel estava em exílio por conta dos seus pecados. O texto nos mostra uma realidade nos dias do profeta Ezequiel. Mostra um povo morto no pecado e levado cativo a uma terra distante, a uma realidade onde as promessas de restauração poderiam parecer fantásticas e inacreditáveis. A visão desse trecho responde a quaisquer dúvidas que eles poderiam ter. E hoje em dia, trazendo, igual foi feito no começo pelo Reginaldo, o texto de Mateus para os dias de hoje, a gente acaba por nos deparar com uma sociedade que em si só não acha esperança. Se você ligar a sua televisão no horário do jornal, provavelmente você não vai ter nenhuma boa informação, meu amado. Você vai ver
foram diversos assaltos, diversos assassinatos, diversas pessoas que não tiveram nenhuma chance frente à realidade da sociedade onde vivemos. Se a gente analisar hoje, a nossa sociedade se encontra cativa também, meu amado, do pecado. Enquanto eles estavam no cativeiro, com povos babilônicos, longe da sua casa, o ser humano, por si só, ele também está longe da sua casa, ele está longe de Deus. E cada dia que nós observamos, parece que a gente se distancia mais. A gente, como sociedade, se encontra longe dos parâmetros que Deus nos criou. Deus criou tudo perfeito, tudo maravilhoso lá no Jardim do Éden. E dali para frente foi só para baixo. Dali para frente a gente perdeu esse contato íntimo com Deus. As pessoas não conseguem mais ter esse contato com o Pai. E cada dia vai se perdendo e parece ser impossível. Se a gente fizesse uma análise e a gente estivesse perguntando isso em casa essa semana, o que é que a gente precisa para ser feliz? Será que apenas um salário maior deixaria satisfeito a nossa alma? Será que apenas mais um tempo de lazer seria o suficiente? E a gente vai estudando e vai vendo que o homem tem um vazio enorme que somente Deus pode preenchê-lo. E assim encontra a nossa sociedade. É muito bonito trazer isso para o contexto da igreja, porque todos nós já sabemos e vivemos essa realidade. E se nós não vivemos, tem alguma coisa errada nisso. Mas todos nós deveríamos entender, né? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Todo mundo canta essa música. E nós temos provado essa alegria. A prova disso é o tanto de agradecimento que fizemos. E mesmo quem não se expressou verbalmente, no seu coração, sabe que tem algo para agradecer. Sabe que Deus tem nos guardado, tem nos abençoado e que todo dia é uma dádiva. E quando o profeta Ezequiel olha para aquela realidade, ele é perguntado pelo Senhor: e aí, Ezequiel, tem jeito? E cada dia olhamos mais para a sociedade e somos perguntados por Deus: e aí? Tem jeito, Reginaldo? Ilha das Flores tem jeito? Aquele pessoal da sua rua tem jeito? E qual é a resposta que nós damos para o Senhor? Porque se Ezequiel olhasse apenas pelos olhos humanos, ele diria claramente que não. Não tem jeito, Deus. Estão em pedaços, são só ossos. E muitas vezes nós deixamos esses ossos para lá. Muitas vezes é mais fácil a gente abandonar os jovens, abandonar as pessoas, do que enxergar nelas a vontade de Deus. Lá no versículo 1 e 2, Ezequiel foi levado pelo Espírito a um vale de ossos secos. E eu quero que você preste atenção que Ezequiel não foi por conta própria, meu amado. Ezequiel não foi porque ele quis, porque ele achou bonito, porque ele queria ver algo exótico. Não, a gente vê que ele foi enviado pela vontade de Deus, pelo próprio Espírito de Deus. E muitas vezes também nós somos enviados todos os dias a ambientes onde não se vê esperança, Marcelo. Somos enviados ao nosso trabalho diariamente e lá tem pessoas que não enxergam uma esperança. Somos enviados dentro de ônibus lotados, cheios de pessoas que não veem esperança. Somos enviados dentro da nossa própria casa e lá dentro também tem pessoas que não vêem nenhuma esperança. E é nosso papel levar essa palavra. Lá em Atos 1, versículo 8 diz: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Presta atenção que é crescente a missão, viu? É em Jerusalém primeiro. É lá onde a gente está inserido. É lá na nossa casa, é lá no nosso bairro, é lá na nossa rua. É mais ou menos quando a gente fala aqui, né, sobre missões estaduais. Fechou? É um lugar onde a gente está inserido. É um lugar onde a gente tem acesso, é um lugar onde a gente é benquisto. Depois ele aumenta em toda a Judéia. E quando ele fala de toda a Judéia, são os lugares onde nós podemos ir normalmente. São os lugares onde somos bem-vindos. Mas depois ele vai além e fala assim: e Samaria? Meu amigo, você vai ser enviado para um lugar onde ninguém gosta de você. Onde provavelmente nenhum judeu gostaria de estar lá na Samaria. E mesmo assim lá, nós devemos levar esperança àquelas pessoas que precisam.
Hoje em dia, quem sabe, eu estou inserido na realidade do hospital e a gente vai se confrontando, né, sobre a realidade daqueles pacientes e vai encontrando pessoas que necessitam tanto ouvir falar de Jesus, pessoas que não têm nenhuma esperança, pessoas que não enxergam uma mudança de realidade possível, e nós somos enviados lá, até os lugares mais distantes da terra, até onde nós não somos bem-vindos, e mesmo assim nós temos a obrigação de levar esperança a esses locais. Muitas vezes a gente esquece do poder que uma palavra tem de transformação, mas tem um detalhe nessa palavra. Eu ouvi a irmã falando das meninas que vêm aqui se reunir, dos embaixadores também, e tem um detalhezinho nessa palavra que a gente leva, né? Apesar de Ezequiel levar uma palavra de esperança a quem provavelmente nem escutava essas palavras, tem um detalhezinho. Deus mandou que Ezequiel pregasse aos ossos, profetizando sobre a ressurreição deles pelo poder do Senhor. Ezequiel 37, de 3 a 6. Muitas vezes somos desafiados a levar a palavra de Deus onde não vemos possibilidade de melhoras, olhando apenas com os olhos humanos. Deus vê além de qualquer aparência que vejamos. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Romanos 4, 17 diz assim. Muitas vezes nós não vemos a realidade, mas aquele menino que está vindo aqui como embaixador é um futuro pastor, aquela menina é um futuro diaconisa, aquela menina que está vindo aqui é a missionária, que vai lá onde a gente ora tanto para as pessoas serem abençoadas. E muitas vezes a gente não olha com os nossos olhos humanos, mas Deus chama à existência coisas que ainda não são como se já fossem. Um dia lá em Nazaré das Sarinhas, Deus falou, olha pastor de Ilha das Flores aí. E ninguém nem sabia da existência. Um dia, Deus foi lá e separou cada um de nós e chamou à existência quem nem existia para poder impactar nesse mundo. Muitas vezes não vai vir de mim, né? Muitas vezes não vai vir através da minha pessoa diretamente, mas aquele camaradinho que está vindo aqui no embaixador, aquela menininha que está vindo aqui, é abençoada com cachorro quente, ela não vai esquecer disso nunca mais, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, tinha um camarada que chama Elisandro, ele nem sabe da minha existência, mas eu falava assim, quando eu crescer, eu quero tocar igual o Elisandro, porque ele sabe tocar todas as músicas. E hoje em dia, eu não toco igual o Elisandro. Mas eu toco. Eu espero que alguém possa olhar para mim e falar, olha, um dia eu quero ser útil igual o Guto. Tem sido. Um dia eu quero impactar a vida das pessoas, de maneira que essa pessoa mude a vida de outras. E é assim o Evangelho. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Por um detalhe, a gente quer fazer do nosso jeito. E quando a gente olha o que aconteceu com Ezequiel, é claro, né? O profeta foi obediente à ordem do Senhor. Ezequiel 37, 7 diz assim, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Ele não ficou inventando moda. Ele recebeu uma ordem do Senhor para levar uma palavra e levou-a. Muitas vezes a gente quer reinventar a roda, aproximar a pessoa de Cristo através de uma mensagem diferente daquela do Evangelho. Mas o Evangelho não muda. Ele não é adaptado. O Evangelho é uma palavra única. É claro que a gente trabalha com as crianças de maneira diferente dos adultos. Imagina só se a gente falasse algumas palavras difíceis com as crianças. Ia dar certo? Não iria. A gente não atingiria o resultado que é falar de Cristo a elas. Por isso que existem programações específicas para as crianças. Porque elas precisam entender de Cristo da maneira correta, mas conforme elas têm entendimento. E é por isso que à medida que elas vão crescendo, elas param de consumir, né, essas atividades e vão consumindo alimento mais suculento. É como uma criança que nasce o quê? Tomando leite bem ralinho, porque senão ela engasga, não é? Depois ela começa a comer uma papinha mais grossa, depois é arroz e feijão,
e depois é carne. Eu duvido quem tira a carne dessa criança depois que ela começou a comer carne. Duvido que ela volta lá na papinha, porque ela vai tendo essa melhora. E muitas vezes nós queremos incrementar as atividades conforme o nosso gosto. Nós esquecemos que o essencial é levar a palavra de Deus. Nós vemos que as pessoas, elas, em determinadas igrejas, elas deixam de levar a palavra de Deus. Elas começam a fazer uma outra coisa. Começam a fazer um culto para o camarada se sentir bem. E o culto aqui, na verdade, nós estamos louvando e adorando a Deus. Não são as músicas que eu gosto de tocar. Não são aquelas que eu acho mais bonitas. São aquelas que devem louvar e engrandecer o Senhor. As mensagens que nós levamos não são aquelas que confortam o nosso coração. Quem conforta seu coração é o Espírito Santo, meu amado. O pregador é confrontante. Ele traz aquela vontade de Deus que Ele tem para as nossas vidas. E muitas vezes a vontade de Deus, mesmo sendo boa, perfeita e agradável, ela é boa porque nos leva para o lado bom. Mas ela não é boa porque ela não atende a minha necessidade que eu tenho no momento. Ela é perfeita porque ela nos leva à perfeição. Mas muitas vezes nos levar à perfeição é nos tirar do caminho que eu queria, que eu estava confortável. E é agradável, porque o final dela nos leva até Jesus e nos leva à salvação. Quando a gente fala boa, perfeita e agradável, não é algo momentâneo. Não sei se você lembra de um remedinho que encostava assim ardia, chamava-se metiolate. Ele não era bom, não. Ardia, doía, mas sarava. Assim é a vontade de Deus. Muitas vezes ela machuca, muitas vezes ela aperta a gente. Mas lá no final das contas a gente é sarado. Nos leva para um caminho de salvação. E muitas vezes nós esquecemos de levar a palavra de Deus da maneira que ela se apresenta na Bíblia. Quantas igrejas não falam mais a realidade do inferno? Quantas igrejas não falam mais? Não pode, mas você vai falar que a pessoa vai para o inferno? Não sou eu não, meu amado, é a Bíblia. Você vai discutir com a Bíblia? Comigo, você discute à vontade, com a Bíblia não. E existem alguns parâmetros que devemos se defender da Bíblia. E muitas igrejas deixam de defender isso, achando que ter uma quantidade enorme de pessoas sentadas no banco é o que realmente faz a diferença. Mas, na verdade, o que faz a diferença é a mudança da pessoa, através da palavra de Deus. E outra coisa que devemos prestar atenção é que, enquanto Ezequiel profetizava, os ossos se ligaram e tendões, carne e pele se formaram sobre eles, mas ainda não tinham vida. A vida não veio pela palavra de Ezequiel. Muitas vezes a gente vai levar a palavra às pessoas, elas vão entender, Marcelo, elas vão estar aqui com a gente aqui na igreja, vão levantar as mãos, vão louvar a Deus e vão sair daqui e vão voltar e cometer os mesmos erros lá fora. E no próximo domingo, talvez eles venham, talvez não, estejam conosco, estejam até aparentando um estado de vida. Mas isso não depende da nossa palavra, não depende daquilo que eu falo com a pessoa. Se a gente prestar atenção, foi quando Ezequiel chamou o Espírito, o fôlego de Deus, que os corpos passaram a viver. A Bíblia diz: eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo que não importa nem quem planta, nem quem rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Muitas vezes nós somos desapontados, né? Poxa, eu falei tanto de Deus para aquele camarada não veio aqui na igreja. Eu falei tanto de Deus para aquele camarada e aquela pessoa continua tendo aquelas mesmas práticas. Mas sabe o que acontece? Um é o que planta, o outro é o que rega, e é Deus quem dá o crescimento. Muitas vezes essa mensageira que está vindo aqui, ela não vai ficar aqui com a gente. Ela vai para outra igreja, lá vai ter outra pessoa que vai continuar regando essa plantinha que você plantou aqui. Essa sementinha vai criar, vai brigar, vai crescer e vai dar fruto lá em outro lugar. Sabe por quê? Porque um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. E muitas vezes a gente se desaponta porque não vai conforme o nosso esperado, né? A gente espera que todas elas cresçam aqui.
que floresçam aqui. A gente vai plantando essa árvorezinha, espera que ela cresça e que a gente desfrute da sombra maravilhosa que ela vai dar, né? Que a gente possa provar desses frutos doces que elas vão dar. E não é isso que acontece. Outras sementinhas a gente planta, vem o passarinho e come. Outras sementinhas, não sei porquê, não nascem. E muitas vezes nós achamos que foi culpa nossa. E muitas vezes a gente fica assim, não vou mais plantar porque não cresceu. Eu não vou mais falar esses ossos secos porque alguns deles não tiveram a vida. Mas a verdade, quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Nós temos que entender que é nosso papel falar. Voltando lá, né? Nosso papel é falar. Não importa o quadro que nós vejamos na vida dessas pessoas. Nosso papel é falar, mas é falar a palavra de Deus. E o terceiro, quem vai causar, quem vai ocasionar a mudança nessas vidas é o Espírito de Deus. É a presença do Espírito de Deus que vai causar a mudança nessas vidas. Mas é claro, se eu não tenho intimidade com alguém, eu não chamo, Marcelo. Você reparou? Se você não tem intimidade com alguém que passa no meio da rua, não conhece a pessoa, como é que você chama aquela pessoa? E da mesma maneira o profeta só pôde chamar o Espírito Santo porque ele conhecia. Como é que eu quero contagiar todo mundo na minha rua com o Espírito Santo se eu não conheço, se eu não tenho intimidade com ele? Como é que eu posso tentar balançar, levar esperança para alguém com o Espírito Santo se eu não tenho intimidade com ele? É a mesma coisa da gente falar alguns assuntos. Se você não entende daquele assunto, você se perde. E quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, quanto mais você se torna íntimo daquele assunto, mais fácil é você tratar dele. Mais fácil é você expor com clareza. Como é que eu vou falar da vontade de Deus se eu não ler a Bíblia? Como é que eu vou ensinar alguém alguma coisa que eu não sei? Como é que eu vou passar para as pessoas aquilo que eu mesmo não faço? Então, que nós possamos pensar, né? Chegamos à conclusão seguinte, que Deus explique o significado de tudo isso que Ezequiel viu. Os ossos representavam o povo de Israel, cuja esperança estava seca depois de anos de exílio. Mas Deus deixou claro que ressuscitaria esse povo, né? Lá em Mateus 24, 37 a 39, nós vemos um quadro de dias atuais, onde as pessoas vivem como se Cristo não fosse voltar. As pessoas vivem sem esperança no mundo. E dentro disso nós somos chamados para levar a palavra de Deus e levar realidade para essas pessoas. E se você fosse o Ezequiel hoje? E se você analisasse isso aí e prestasse bem atenção que você tem ossos secos aí espalhados por toda a nossa comunidade? A molecada aí que fica aí de cara pro tráfico de drogas o tempo inteiro. Quem chegar primeiro leva, meu amado. Se a igreja chegar primeiro, leva. Mas se a igreja não fizer nada, quem vai levar é o traficante que está lá. Se ele ver primeiro que lá é bom, se ele entender que lá é bom, que a igreja é omissa, ele provavelmente vai para lá. Não só o jovem, eu falo do jovem porque é mais fácil mudar, mas quantos adultos estão aí também sem esperança, doentes, esperando uma visita, esperando que alguém vá na porta deles cantar um louvor. E tem lugar, meus amados, que o diácono Oswaldino não pode ir. Tem lugar que o irmão não pode ir. Tem lugar que o grupo de visitas da igreja não pode ir. Tem lugar que o YouTube não tem acesso. E sabe quem pode ir lá? Sou eu, é você. Tem lugares que só você pode ir. Tem ossos secos que só você pode pregar para eles. E se a gente não tiver uma posição, esses ossos continuarão secos. Porque foi bem claro, Deus deu a ordem a Ezequiel. Se Ezequiel desobedece essa ordem, nada disso teria acontecido. A ordem dada foi clara, meu amado. E muitas pessoas, muitos de nós, estão fugindo das ordens que Deus tem nos dado. Foi mês de missões. Vai ser de novo. O que é que você fez por missões durante esse mês?
E será que a gente só faz por missões? A gente só tem capacidade de oferecer dinheiro? A gente não tem capacidade de orar? A gente não tem a capacidade de fazer da nossa vida um ato missionário? Então que Deus levante Ezequiéis, que possamos ser assim como Ezequiel, levados pelo Espírito a lugares que nós nem imaginamos que existam, e que lá possamos levar a palavra de Deus. Amém? Convido você a fechar seus olhos. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Pai, porque um dia, Pai, o Senhor nos resgatou, Pai, das trevas para a tua maravilhosa luz, Pai. Porque um dia, Pai, alguém nos falou do Senhor. Porque por mais, Pai, que alguns tenham crescido, Pai, em lá evangélico, Pai, um dia o seu pai e a sua mãe falaram de Deus, falaram de Jesus, falaram desse amor tão grande, Pai. E que possamos, Pai, com coração grato, Pai, levar essa mensagem às pessoas. Que possamos, Pai, ser levados, Pai, para onde o Senhor quer. Que possamos, Pai, levar a tua mensagem, o teu amor, Pai, para que essas pessoas possam entender, Pai, como o Senhor as ama, Pai. Como o Senhor tem um propósito em suas vidas, Pai. Como o Senhor tem uma mudança, Pai. Tem uma esperança. Que possamos levar esperança aonde quer que formos, Pai. Que o Senhor, Pai, possa, Pai, nos usar da maneira que aprover o Senhor, Pai. Da maneira, Pai, como o Senhor quiser. E que possamos nos deixar ser usados, Pai. Que possamos levar a tua palavra, Pai, assim como o Senhor nos diz, Pai. Que possamos, Pai, levar na integralidade, Pai, com fidelidade, tudo aquilo que o Senhor tem nos passado, Pai. Que possamos ser, Pai, um canal de bênção, Pai, de mudança nessa comunidade. Que nós pedimos, Pai, em nome do Filho amado Jesus. Amém.